regimes, que a democracia está involucrando regimes não democráticos e que querem que a família, os pais, os filhos, a sociedade se tornem uma determinada coisa a partir de imposição e de canetadas. O espírito da Escritura nunca foi esse e não será. O espírito da Escritura, agora, já não em Malaquias, se em Malaquias era um convite à conversão, não à imposição, era um convite à lembrança do que poderia fazer uma família próspera, um povo próspero. Além disso, agora aqui, em Jesus, em Lucas, no capítulo 1, versos 16 e 17, 432 anos depois, mais ainda, o apelo é um apelo à conversão do coração, é uma revolução nas subjetividades, é uma conversão do olhar. Não apenas meu para com meus filhos e dos meus filhos para comigo, mas é uma conversão do meu olhar para com a geração, que é totalmente diferente da minha. E é um apelo a essa geração, que é totalmente diferente de mim e da minha geração, para que eles também nos olhem com compaixão, com misericórdia. E essa foi a questão que animou brigas, querelas, estupidezes no ambiente primordialmente batista, mas também em boa parte do ambiente evangélico, especialmente entre os reformados e uma beirada de pentecostais nos últimos 10 dias, concernente à declaração do meu amigo querido. De uma maneira muito especial, eu tenho uma relação de amor com o Ed Renekiewicz, que começou a me procurar desde que ele tinha 17, 18, 19, 20 anos de idade, jovem. Toda vez que eu ia pregar em São Paulo, ele estava lá com Carlos Breguentin, com vários outros, que hoje são homens adultos, já são avós, mas naquele tempo eram jovens, bem jovens. E agora, há um tempo atrás, há dias atrás, numa pregação, ele disse que a Bíblia precisava se reatualizar no olhar. No olhar. Eu ouvi depois, vi a mensagem dele inteira, e vi quantas vezes ele disse a ênfase dele no olhar, se reatualizar no olhar. Não está querendo reeditar a Bíblia, nada disso, reatualização de olhar. É o mesmo convite de Malaquias, é converter o coração dos pais aos filhos, dessa geração para quem filho gay estava no inferno, ou igrejas que diziam: se é gay a gente não batiza, não pode batizar, nem pode ficar aqui, nem pode nada aqui, porque está contaminando. É uma espécie de novo coronavírus moral que infecta a comunidade. O que ele estava dizendo era só isso, usando uma imagem de Paulo a Filemon, conhecida, da maior de todas as revoluções propostas, que são as de Jesus, e especialmente do apóstolo Paulo. Jesus mais do que tudo, e entre os apóstolos, o apóstolo Paulo. Quando ele diz que em Cristo, escrevendo aos Colossenses, não pode haver nem homem, nem mulher, nem escravo, nem liberto, não pode haver judeu, nem grego, não pode haver nada disso, que hoje é programa de governo, é plataforma de governo, é essa diferenciação que o Evangelho diz que não pode haver. E aí o resto é gestão circunstancial. Eu tenho um texto aqui no portal Caio Fábio que diz isso, que é sobre princípios imutáveis e aplicativos relativos, é o nome. Princípios imutáveis e aplicativos relativos.
que é justamente isso. O princípio era aquele, não pode haver. O aplicativo é que era relativamente a cada circunstância, a cada tempo, a cada hora, a cada geração, o evangelho se atualiza, sabendo que o ideal é o que não pode haver. Diferenciação entre homem e mulher, escravo e liberto, judeu e grego. Não pode haver sexismo, não pode haver etnicismo, não pode haver dominação social, escravagismo, controle, exploração. Tudo mais que Paulo diz, dizendo, ó, trata bem, trata melhor, não é assim, ama, se submete, tem a ver com a dureza dos nossos corações, mas não deve haver. Assim como não deve haver divórcio. Divórcio é uma concessão, não é um mandamento, é uma permissão por causa da infelicidade humana. E uma infelicidade que nasce também da dureza do nosso coração, ou da ingenuidade, ou da incapacidade à época de ter feito uma escolha lúcida, ou de qualquer coisa, mas é uma concessão. O ideal não é que se tenha 4 maridos, 5 mulheres na vida, não, o ideal é um casamento simples, o ideal é que um homem escolha uma mulher e uma mulher escolha um homem, ou um parceiro escolha outro parceiro, parceira, e eles vivam juntos a vida inteira. Esse é o ideal. O ideal é que os filhos tenham só os mesmos pais, porque os mesmos pais vivam bem e amem, compreendam os seus filhos em cada geração e vice-versa. Esse é o ideal. O resto é concessão. Quando se fala em converter o coração dos pais aos filhos, se está falando em fazer justamente essas concessões de reatualização. Eu me converto a uma nova geração, a geração nova se converte à minha. E aí a gente encontra um ponto de conciliação, de reverência mútua, de respeito, de compreensão, aonde aquilo que para mim não era normal, nem era o meu cotidiano, mas se tornou normal na existência do meu filho, da minha filha, eu me esforço e ando até me tornar alguém que trata aquilo atualizadamente, com um olhar de graça. Graça é isso, é favor imerecido, que aplicado nas relações humanas faz com que aquele que tem mais dê a quem tem menos, e faz com que aquele que tem menos seja grato para com aquele que fez o esforço de se aproximar e de dar tudo que podia. E aqui se diz que esse Elias, que viria antes do grande e terrível dia do Senhor, é João Batista, e que veio para dar esse grito, para chamar o Israel antigo, o Israel feito de imagens de pais, o Israel que era como um pai numa casa, o Israel dos religiosos, o Israel do templo, o Israel dos sacerdotes, o Israel dos fariseus, o Israel de quem dizia: eu sou o pai da nação, eu dito os usos, os costumes, os regimes de prática, de convívio e de comportamento humano, que era isso que sacerdotes, fariseus e outros grupos à época queriam instituir. A busca de João Batista e o ministério de João Batista foi chamar tanto esses quanto publicanos, pecadores, meretrizes, ao arrependimento e batizar, fazer de todos um grupo só, sob o mesmo batismo, nas mesmas águas, ouvindo a mesma mensagem. Esse foi um ato profundo de busca de reconciliação na preparação do chão
no aterramento do terreno para a vinda daquele que logo depois surgiu. Logo depois, Jesus apareceu e João Batista disse: eu não sou digno de te batizar, nem tampouco de desatar as sandálias, as correias das tuas sandálias. E Jesus disse: pode me batizar, deixa por um pouco, me batiza, para que se cumpra toda a justiça, significando dizer para que se cumpra o profeta Malaquias. Você está aqui chamando a convergência generacional para um ponto de convergência batismal. Então, para que se cumpra toda a justiça, me batiza. Não só na minha identificação com os pecadores, mas na minha identificação generacional. Me batiza. Me batiza, João. E João batizou e passou a dizer: podem todos segui-lo. Já não sou mais eu, é ele. Ele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse é o grande e terrível dia do Senhor. Esse é o grande e terrível dia do Senhor. Porque esse dia é terrível. Me diga aí, você que está me assistindo, que é um menino gay, uma menina gay, como esse dia é terrível na sua casa. Quando seu pai e sua mãe ficaram sabendo, expulsaram você de casa. Aí você foi para a prostituição. Você, menina, você trans, foi mais ainda para a prostituição, porque os trans fazem uma prostituição entre aqueles que não são héteros, fazem uma prostituição pelos machos que na calada da noite gostam de trans e durante o dia dizem que eles devem ser eliminados. São fariseus, mesmo quando são ateus, são fariseus mentirosos, hipócritas. Veja como era terrível viver daquele jeito. Você que está aí chorando, se quebrando, se arrebentando, toda. Quantos meninos, meninas tentaram se matar? Quantos buscaram em overdoses, exageradas mesmo, mas não morreram porque alguém os salvou antes que o coração parasse. Como esse dia foi terrível. Ou você que tem uma história trágica como pai, como mãe, do seu filho que se matou porque, sendo gay, tinha pavor de que você não soubesse lidar com essa história. Como esse dia foi terrível. Foi um dia horroroso. E o que se diz aqui é que é um grande e terrível dia do Senhor. Porque todos esses choques de realidade são juízos de oportunidade. Guarde bem isso no coração. Todos esses grandes choques de realidade são juízos de oportunidade. Oportunidade de que nos convertamos aos nossos filhos a nós. Mas enquanto a pessoa não entende isso, é só juízo. O indivíduo fica querendo saber onde ele pecou, o que ele fez errado, um monte de coisas. Eu não vou repetir as mesmas perguntas que eu estou respondendo há décadas aqui, porque para mim esse é um assunto antigo. Graças a Deus, quantos milhões, quantos milhares já foram salvos, porque esse assunto vem sendo tratado sem medo do juízo. Ao contrário, a minha certeza é aquela que diz que o juízo é justamente não tratar isso. Esse é o juízo de Deus sobre as famílias. É o juízo de Deus sobre os países nos quais
Pais não se convertem aos filhos e filhos não se convertem aos pais. Gerações não se convertem a outras gerações. Eu sei que o que eu estou dizendo aqui, para algumas pessoas que têm um ouvido moco, é algo absolutamente incompreensível. Eles estão com ódio, como sempre ficam toda vez que eu falo isso. Mas eu não estou preocupado. Eu vim aqui em nome do Senhor. É para isto que eu venho dizendo essas coisas há décadas. E, particularmente, desde 1995 para cá, eu fui acelerando a minha afirmação e a tornando cada vez mais cortante. 95 foi quando meu filho Ciro me disse que era gay. E eu me converti ao meu filho. E o meu filho se converteu a mim. Antes que viesse um grande e terrível dia do Senhor. Já imaginou? Se eu não tivesse me convertido a ele, ele seria um pária familiar. Sabe Deus onde ele estaria, ou se ele estaria vivo, ou se ele não teria morrido de tristeza, meu Deus. Se eu ainda o teria comigo, ele é tão maravilhoso. Ele é tão maravilhoso. E se ele também não tivesse se convertido a mim, porque ele sempre viu que eu o amava, e o meu coração se converteu a ele com extrema rapidez. Eu não tive relutâncias quanto a ir e abraçá-lo e tê-lo e dizer, olha, você é meu filho, como sempre foi, de botar a cara para fora. Vieram logo aqueles perversos. Perversos, eu me lembro de um cuja especialidade era converter gays, cura gay. E aí eu ia chegando na Fábrica de Esperança, em 1995, estava esse cara lá na porta, ele mesmo se dizia um ex-gay. Aí estava ele na porta da fábrica, esperando eu chegar. E aí eu cheguei, ele falou, reverendo, eu fiquei sabendo que o seu filho, Ciro, é gay. Porque o Ciro sempre foi um cara verdadeiro, transparente, sempre teve assim a coragem de uma rocha, nunca teve flacidez do caráter dele. Sempre foi quem ele era, com verdade. E aí ele viu em algum lugar, algum amigo meio cristão, todo mundo fala tudo para todo mundo, e ele era meu filho. No Brasil, naquele tempo, é como se ele fosse filho do Papa Francisco. Aí lá está o cara me esperando, dizendo, reverendo, eu soube que o seu filho Ciro é gay, eu vim me oferecer para operar uma cura gay nele. Falei, deixa eu te falar uma coisa, cara, sai da minha presença em nome de Jesus, porque eu sei quem você é. Cura gay não existe. E você é um gay disfarçado. E a tua mentira logo será manifesta. Não demorou 3 anos, e aí descobriram que o cara, enquanto ganhava dinheiro nas igrejas, fazendo cura gay em quartozinhos escuros, em fins de semana na igreja, ele estava cheio de amor. A semelhança dele, uma quantidade enorme de outros, todos eles não se criaram comigo. Foi chegar e a navalha da verdade os decepar. E você veja que esse assunto, que já foi muito maior entre nós, diminui gradativamente, porque a verdade vai crescendo. E essa mentira vai deixando de ser pauta. Mas se eu não tivesse me convertido ao meu filho, e o meu filho não tivesse convertido a mim, imagina, olha para mim, eu não seria essa pessoa aqui. Eu seria um infeliz, um desgraçado, um miserável, um ser triste. Quem sabe meu coração tivesse se tornado um coração assim, de pedra, duro, duro. Se eu não tivesse, embora o meu coração, já desde a minha conversão, sempre tivesse tratado os gays de maneira totalmente generosa e inclusiva, na Víndia, onde eu dirigi
25 anos, sempre houve gays trabalhando lá desde Manaus. Nas igrejas que eu pastoreei, sempre houve lugar franco para eles, os gays, estarem presentes. Com 19 anos, eu fui digno da confiança de uma senhora de 40, membro da igreja, uma mulher bonita, que todo mundo dizia que era super bem casada, e me procurou. Eu tinha 1 ano e pouco de convertido para me dizer: olha, a única pessoa que eu posso confiar o fato de quem eu sou é você. Eu sou casada com fulano, tenho esses filhos aqui, mas eu sou homoafetiva a minha vida inteira, desde criança. Eu só me apaixono por mulheres, eu estou apaixonada agora, e eu não tenho ninguém a quem eu possa dizer isso. Com 19 anos, ela tinha 40 e tantos. Eu sempre fui considerado digno dessa confiança por causa do amor e da compaixão e da inclusividade. Mas eu podia ter endurecido o coração. Quando se trata dos outros é fácil, mas quando é o filho da gente, é tão fácil endurecer. Muita gente fica com a obrigação de se tornar dura para não estimular os outros filhos a seguirem o mesmo caminho, ou para não perder o emprego, para pessoas pensarem que você é um libertino, quando de fato você é só um ser compassivo. A gente julga quem é libertino e quem não é libertino pela prática pessoal do indivíduo, não pela generosidade dele para com o próximo. Na minha vida não há libertinagem. Eu sou marido de uma só mulher e fui marido de uma só mulher e sou marido de uma só mulher. Daqui a pouco faz 25 anos de novo que eu sou marido de uma só mulher. Não tem libertinagem na minha vida. Agora, tem gente que não tem essa coragem de, não sendo, ter a generosidade humana, natural no Evangelho, de incluir os diferentes, porque somos todos filhos de Deus. Somos todos filhos de Deus. Meu Deus, é tão difícil entender isso. Eu enviarei o profeta Elias, ou o profeta João Batista, ou o profeta Caio, ou o profeta Henry Nouwen, entre os católicos, ou o profeta Ed René Kivitz, na IBAB. Eu enviarei gente que é de outro tipo, é de outro modo, é de outra geração, fez outras escolhas, mas que tem generosidade para estender o olhar, para dilatar o coração, para incluir a todos, os diferentes. Meu Deus, o meu coração se converte a Minions. Quantos Minions que eu tenho aqui perto de mim? Gente a quem eu amo, que me deu muita tristeza em 2018 por eu ver escolhas anti-evangelho que eles estavam fazendo, mas o meu coração não mudou em relação a isso. Eu continuo amando a quem eu amava. Meu coração se converteu o tempo todo a petistas radicais, que mesmo com toda a corrupção praticada nos governos do PT, eles continuavam em estado de adoração ideológica para com aquilo. E eu dizia: acordem, meus filhos. A vida inteira eu falei isso. E durante aquele período, mais ainda. Está tudo registrado. Assim como com eles, também com os Minions. O coração em Cristo viaja de um polo ao outro, das circunstâncias sociais, e vai, em nome de Jesus, amando os diferentes. É só essa atitude que pode aproximar, é só essa atitude que pode diminuir o gap, é só essa atitude de conversão dos pais aos filhos e de conversão dos filhos aos pais que pode salvar a nossa terra de uma maldição.
salvar as nossas famílias, salvar o que você... Alô? Oi? 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 Olha o gap. 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 Veja o gap. Veja o gap. Veja o gap. Olha o gap. Ninguém se comunica quando tem um gap. Como agora que o Zoom falhou. Ninguém se comunica. Aqui durou menos de 1 minuto. 30 segundos. Mas olha como parece uma eternidade. Quantos anos de gap tem sido na sua vida? Tem gente que já está nessa separação há 30, 40 anos. Tem gente que já perdeu filhos. Tem gente que já soube que os pais morreram e eles não estavam lá. Ou tem gente que se aproxima escondido, com vergonha, com medo do que pode acontecer. Tem gente que já foi tão espancada que quase morre de tanto apanhar por causa do gap, da maldição. Essa maldição, Jesus veio acabar. Mas ele não acaba isso por legislação. Não adianta impor leis. Só o amor converte o coração dos pais aos filhos. Só o amor converte o coração dos filhos a seus pais. Só o amor. Sem amor, vocês podem continuar apelando para as legislações que vocês queiram. Nada acontecerá. Teremos apenas mais ódio, mais separação, mais hostilidade. Essa semana, para concluir, no sábado me mandaram um áudio, desculpem a expressão, de um jovem idiota, membro de uma convenção batista, que enviou um áudio para o pastor Fausto Vasconcelos, que eu conheço desde que nós éramos jovens. Ele lá na Tijuca, no Rio de Janeiro. Tivemos alguns almoços muito gostosos e ele sempre deu todo o apoio a tudo que eu fazia. Agora ele está em São Paulo, se eu não estou enganado, na Igreja da Liberdade, Batista da Liberdade. Se eu não estou enganado, eu não estou acompanhando esses trâmites, eu só ouvi o áudio e o cara queria que chegasse ao Fausto. E o Fausto é um pouquinho mais velho do que eu. E aí, no áudio, o rapaz dizia que esse herege que falou essas coisas, aí citou o nome do Ed umas 4, 5 vezes, tem que ser afastado, tem que ser considerado um anátema. Falei, meu Deus, esse tipo de gente ainda existe, esse é um assunto vencido há tanto tempo. Só foi falado de novo agora naquele ambiente. Mas já vem sendo falado em tantos ambientes e todo mundo que conhece o Ed sempre soube da atitude pastoral dele, no mínimo carinhosa com todo mundo, inclusiva na relação humana. Que susto é esse, meu Deus? Que susto é esse? É susto só de quem tem o coração de pedra. Porque quem tem o coração de carne não se assusta com nada. Essas coisas da graça só assustam quem tem um coração de pedra. Porque quem tem um coração de carne não se assusta com nada. Tudo é graça, tudo é favor imerecido. Nada era apologia, tudo era apenas dilatemo-nos
olhemos de um outro modo, sejamos generosos. E foi na sequência do que o próprio Papa Francisco disse, que tinham que aceitar a união civil entre homossexuais, mas tem uma conclusão teológica que todo mundo faz questão de não mencionar. Não ficou só na união civil, ele diz, temos que aceitar porque deu uma razão. Qual é a razão? Porque todos somos filhos de Deus. Eu vejo gente fazendo declaração, defendendo o Papa, mas ninguém chega no cerne da questão. A cerne da questão não é civil, é teológico. O cerne é teológico, é porque somos todos filhos de Deus, que, sendo nós todos filhos de Deus, por que essa discriminação civil nos direitos sociais deles? Por quê? Essa é a questão. Pelo amor de Deus, até quando vocês vão permitir que a terra seja ferida com maldição? Vocês acham que vocês vão acabar com os gays? Jesus não tentou isso. Ele disse, falando dos eunucos, e tinham eunucos totalmente femininos, eunucos que nasciam com um membro sexual mínimo masculino e uma vagina. Produção de hormônios, tinha musculatura de algum modo femininas. Esses são aqueles que Jesus disse que nascem eunucos. Ele não disse que eles carregavam nenhuma maldição. Jesus tratou dessas questões do fenômeno genético, dos códigos genéticos, como algo que tinha uma espécie de vida em si mesmo. E o eunuco ou o cego de nascença podem acontecer. Podem acontecer. Ele simplesmente disse, uns nascem. Outros, os homens castram, capam, na adolescência, na puberdade, e iam crescer como? Com seus hormônios alterados, voz feminina. Para quê? Para servirem as mulheres da corte no palácio. Para que não houvesse o risco deles se tornarem amantes de todas as mulheres, pensavam os reis e os poderosos. E outros, há outros que se fazem eunucos, e aí ele não está falando de nada que atingisse a sexualidade, exceto como abstinência. Como ele mesmo, Jesus, era um eunuco, nazireu, dedicado, nunca teve mulher. Como Paulo, era um eunuco que se dedicou inteiramente ao reino de Deus, à pregação do Evangelho. Como vários outros. Mas isso só vale se for espontâneo, não pode ser uma imposição, senão isso cria um grupo enorme de hipócritas sexuais. Meu Deus, como vocês não querem nada com Jesus e com a mente de Jesus, com a atitude de Jesus, quando Jesus é a chave interpretativa, é o filtro que filtra tudo. Aí a gente olha para um texto como esse, uns que nascem, outros que as circunstâncias fazem, a brutalidade faz, o trauma faz. Acontecer, os homens tornam. Jesus disse, olha, é assim, acontece, a terra ainda tem coisas assim, tem a brutalidade dos que são feitos e a natureza tem as suas anomalias. E a gente tem que lidar com todas as anomalias, com todas as circunstâncias, com naturalidade. E ninguém sabe o que está acontecendo no coração de ninguém. Só é meu dever, é meu chamado me converter ao meu próximo. E me converter ao meu filho, aos meus filhos. E viver de tal modo que a minha vida suscite a conversão dos meus filhos a mim. Para que a minha casa, para que as nossas casas, para que a nossa terra não seja ferida pelo abismamento do ódio.
e do poder das maldições que decorrem do ódio. Do ódio. E a família não pode ser categorizada por modelos. A família tem que ser desafiada a viver um único dogma. O único dogma que a família tem que aprender a viver é o do amor. Onde há amor, há perdão, há inclusão, há compaixão, há generosidade. O único dogma que pode salvar o que vocês chamam de igreja, nesses ajuntamentos eclesiásticos, é o amor. Sem amor, isso tudo vai virar coisa insuportável, horrível, maligna mesmo. Vai virar missa negra, culto, estilo antiga missa negra dos anos 70, que era aquela invocação de Satanás. Vocês podem estar lá falando em nome de Jesus, mas a presença, onde há ódio, não adianta você falar o nome de Jesus 1 milhão de vezes. A presença no lugar é a de Satanás. E a terra é ferida com maldição. Ah, Jesus, eu te imploro, mais uma vez, que apesar do preconceito com o qual tantos olham para mim, porque eu digo essas coisas e não tenho medo de dizê-las, ao contrário, me sinto chamado a dizê-las. Enquanto eu viver, através de todas as gerações que tu me tens dado, pregar, falar e profetizar, pelo amor do teu nome, abre o entendimento de alguns para que a terra não venha e não seja ferida por maldição. Para que as nossas famílias não sejam arrebentadas. E para que essas igrejas não se tornem lugares de fomento de políticas do ódio, da divisão, da separação. E para que este país não se torne um país amaldiçoado, onde pais e filhos estão em guerra uns com os outros, onde a guerra civil acontece entre gerações e por causa de dogmas de religiões. Pelo amor do teu nome, salva-nos dessa perversidade. É o que eu te imploro hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém.